de semear. Nós vamos semear agora esta palavra, amém? Palavra que Deus coloca no nosso coração, para que nós possamos falar daquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um tempo preparado para todas as pessoas. E você pode observar que as coisas acontecem e Deus anuncia o que vai acontecer. A cada estação do ano que muda, antes ele manda um aviso. Vai chegar agora, estamos saindo do inverno e vamos entrar na estação da primavera. E Deus já anuncia. Se você passar em todas as ruas, a maioria das ruas que tem ipês, amarelo, roxo, branco, aquele mais amarronzado, você vai ver que os ipês estão já florindo e já estão caindo as suas pétalas. Está anunciando a chegada da primavera. Quando vem uma bênção sobre a sua vida, Deus anuncia. Você começa a florescer. Cai algumas folhas, algumas situações, talvez não agradáveis, não muito boas, talvez, mas no momento em que você começa a receber aquilo que Deus tem para apresentar diante de você, Ele anuncia de alguma forma. Para cada pessoa é de uma maneira, não é igual para todos, mas para cada um de nós, Ele anuncia a maneira como nós iremos florir, a maneira como nós iremos frutificar e da maneira como nós vamos ficando mais viçosos, assim como uma árvore frutífera. Da maneira como que nós vamos ficando mais fortes a cada momento, a cada luta, a cada situação que acontece diante de nós, parece que nós vamos nos enfraquecendo, parece que a luta vem para nos destruir, parece que o momento vem para nos derrubar, mas é o anúncio de uma promessa de vitória, é um anúncio de uma promessa de conquistas, é um anúncio de uma promessa de restauração espiritual. Quem está nessa fé, diga amém. Por isso semeie, é tempo de semear. E olha o que diz aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 e versículo 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. João capítulo 4, versículo 5. Louvado seja o nome de Jesus. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Feche teus olhos na presença de Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, estamos na Tua presença para ouvir a Tua palavra. Palavra que é lançada sobre nós em forma de semente. Palavra que vai crescer, porque ela vai germinar em nosso coração, que está sendo agora regado, meu Pai, com as águas do Teu Espírito. Então, prepara a nossa mente, nos dê inteligência emocional, nos dê inteligência espiritual para que, através da fé, nós possamos receber a Tua palavra, conceda os dons espirituais, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito, no nome de Jesus. Amém? Como tema desta mensagem, semeando em qualquer tipo de solo. Diga, eu vou semear em qualquer tipo de solo. A promessa que Deus dá para a igreja é que aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, o Senhor nos dê como herança. O Senhor coloca sobre nós uma autoridade para nós vencermos em toda e qualquer circunstância e ou situação. Então, quando esse tema veio falar comigo sobre qualquer tipo de solo, eu falo, mas Deus, semear em qualquer tipo de solo, a palavra de Deus fala, né, a palavra do Senhor fala que há algumas sementes, né, na parábola que ele ensina, que são semeadas junto à pedra, junto à árvore e junto a alguns lugares. Não é o lugar que cai a semente, mas o tipo de semente e como nós cuidamos dela. Tem sementes que são muito fortes, sim ou não? A palavra de Deus, ela é poderosa, é uma semente poderosa. Quando Paulo fala que não importa quem plantou, ele diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. É nesta visão, é neste lugar que o Espírito Santo quer lhe levar, quer colocar você. Por quê? Nós temos que compreender que nós temos a nossa parte, amém? Nós temos a nossa contribuição
para que as coisas aconteçam na nossa vida. Mas a parte crucial, a parte mais difícil, a parte da restauração, do renovo espiritual e do milagre é com Deus. Então esta parte é com Ele. Agora nós temos a nossa parte. Nós vemos um homem que no livro de João também faz uma mudança. Todos nós precisamos de algum momento não nos amoldar à situação, mas mudar a situação pela qual nós estamos. Ou situação que nós nos colocamos, ou situação que alguém nos colocou, todavia nós temos o poder para semear a essa semente. Agora, quando nós olhamos a semente da palavra, diz que toda semente que nós lançarmos diante de Deus, diante dos projetos, dos sonhos, precisa de cuidado. Então, regar é um dos cuidados que nós precisamos ter na nossa vida. A nossa vida espiritual, ela precisa ser regada. E como que isto acontece, segundo na palavra de Deus fala? Porque regar é cultivar. Nós estamos olhando para uma planta, para algo que precisa de ser cultivada. Ou seja, regar é cultivar. Regar é fazer com que nós possamos, naquele momento, nutrir uma situação em que precisa de alguns nutrientes. E a palavra nos ensina que para nós regarmos, para nós nutrirmos, para nós enchermos a nossa vida de perseverança. Diga para o teu irmão, você precisa perseverar. Às vezes está difícil agora, mas a palavra nos ensina que quando nós começamos a entender que nós podemos semear em qualquer tipo de solo, nós temos que ter esta rica consciência no Senhor, que Deus ele faz crescer, mas nós participamos do processo. Então Deus vai fazer crescer, digam um amém. Mas você vai ter que participar do processo. O crescimento vem de Deus, mas a labuta vem de nós. A perseverança vem de nós. A paciência vem de nós. Instruir, a instrução que nós possamos dar àqueles que estão conosco, vem de nós. Fazer com que a pessoa que está desamparada, está se sentindo só, está se sentindo sobrecarregada, dizer para esta pessoa, durante o processo, levanta-te, somos nós que falamos. Somos nós que damos as mãos para levantar o caído, para dar força àquele que não tem nenhum vigor. Então nós estamos próximos da bênção, nós estamos próximos do renovo, nós estamos próximos da restauração espiritual. Então durante o processo que nós vamos passar, durante todo o momento que nós iremos lançar um projeto, um sonho, uma aspiração, talvez é um sonho de você ver toda a sua família presente na igreja, pastor, eu já tenho esse sonho realizado, louvado seja Deus. Então você tem um sonho de trazer os teus familiares para a presença de Deus, você tem um sonho de trazer os teus amigos para a presença de Deus. Talvez o teu sonho agora seja você ver que a tua nação seja conduzida pelo poder do Espírito Santo. Talvez o teu sonho pode ser de foro particular, você tem uma aspiração na tua profissão, onde você quer crescer na tua profissão. Talvez o teu sonho seja agora tão somente um socorro urgente de Deus, um milagre na tua vida financeira. Talvez o teu sonho seja uma cura, seja uma restauração espiritual. Todavia, quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós precisamos entender que nós podemos semear a palavra, a esperança, a restauração e o renovo em qualquer tipo de solo. Que tipo de solo é esse que Deus menciona na sua palavra? O coração. Como que está o coração das pessoas nos tempos em que nós estamos vivendo? O que está conduzindo as pessoas diante da perplexidade do problema, da situação que a família ou as famílias se encontram? Diante de uma situação em que as pessoas olham e falam, onde tem esperança? O salmista diz, todavia, a minha esperança está no Senhor, que fez os céus, a terra e tudo o que nela há. Coloca a tua esperança no Senhor, porque Ele vai colocar esta unção sobre você. Eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua família, que você vai semear em qualquer tipo de solo e você vai frutificar. Quem recebe essa palavra, diga amém. Então, para semear em qualquer tipo de solo, nós precisamos, em primeiro lugar, diga, regar com alegria. Regar com alegria. A vida é para viver com alegria, irmãos. Fala para o teu irmão, seja mais alegre. Até de manhã, quando você acorda. Durante o dia, quando você está com problemas,
diante de situações que você está vivendo. Talvez não é uma situação que você gostaria de estar vivendo, mas você está vivendo, não tem como mudar ela. As situações que nós não temos como mudar, sim ou não, nós só temos que passar pelo processo. Então, se nós temos que passar pelo processo diante daquela situação, nós precisamos aprender a regar com alegria. E o Salmo de número 1, ele nos ensina de uma maneira muito significativa. Olha lá, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. E as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Promessa para a igreja. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porque o caminho dos ímpios perecerá. Até o verso 3 desses salmos fala com a igreja. Fala especificamente com a igreja. Então, se você está vivendo uma situação difícil, complicada, comece a regar com alegria. Quando Deus fala para regarmos com alegria, está dizendo para nós termos alegria em receber de Deus a sua palavra, a sua instrução, a sua orientação. Por isso que quando começa o Salmo de número 1, ele diz que bem-aventurados são os que não se assenta à roda dos escarnecedores, não ouve o conselho dos ímpios. Por quê? O ímpio, aquele que está no caminho da impiedade, aquele que não está na fé que você tem, aquele que não está na palavra, não tem como ensinar alguma coisa para mudar o sentido dos teus pensamentos ou do teu coração. Agora, quando o Senhor mostra que nós podemos regar com alegria, Ele está dizendo que nós devemos crer na sua palavra, crer na instrução de Deus com alegria e, ao mesmo tempo, agradecendo a Ele, agradecendo a Deus pelo dom imensurável da vida que Ele te deu. Agradecer a Deus por tudo aquilo que você está cultivando através do dom da vida. A vida é um dom. E a vida precisa ser vivida, mas de uma maneira muito clássica. Eu tenho mais é que viver alegre. E quando é interessante que quando as pessoas falam em viver de uma maneira alegre, o contexto que a pessoa traz, ela traz sobre os prazeres da vida. Para a pessoa, para algumas pessoas, viver alegre, ela só está desfrutando dos prazeres da vida. A pessoa pensa assim: se eu tiver saúde, se eu tiver dinheiro, se eu estiver fazendo o que eu quero, então eu sou uma pessoa alegre. Isto não é vida. O dom da vida não é isto. O que uma pessoa tem no dom da vida é que no momento em que ela estiver passando pelo deserto, se estiver passando por uma situação difícil, uma situação conflitante, ainda assim, ela deve se alegrar com a vida. O salmista fala assim: todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Você pode estar no deserto, mas você está salvo. Se Jesus buscar a igreja, você não vai para o inferno, você vai estar salvo e vai viver a eternidade com Deus. Não importa as coisas que você ainda não conquistou, não importa as coisas que você ainda não chegou a ter. Ter felicidade por eventos sazonais, por algumas situações, ou uma felicidade em virtude de ter uma pessoa ao lado. Eu só serei feliz se eu tiver uma pessoa do meu lado. Eu só serei feliz se eu tiver dinheiro. Eu só serei feliz se eu tiver tudo aquilo que eu quero. Isto não é vida. Isto é contraditório à vida. A vida que Deus fala, que precisa ser regada com alegria, é a vida que nós estivermos vivendo, independente da situação pela qual nós estivermos passando. A Bíblia diz: se você passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor diz: eu estarei contigo. Se você passar pelo fogo, ele não te queimará. Se passar pelas águas, elas não te submergirão. A promessa em Deus na sua palavra. Então nós temos que crer que esta alegria, este dom da vida, precisa ser vivido. Diga para o teu irmão: viva a sua vida no Senhor.
Ou seja, regue com alegria. Agora, se o teu coração não tem o prazer na lei do Senhor, não se desespere, não desista, não fuja. Porque é um momento em que a pessoa fala assim, eu não quero Deus, eu não quero a igreja, eu não quero a presença de Deus, ela não tem alegria, ela não tem prazer na lei do Senhor, ela não tem prazer na palavra de Deus. O que então a pessoa pode fazer? Confessar esse sentimento ao Senhor. Ninguém mais tem o poder de mudar e transformar o solo do seu coração. Só quem pode afofar, só quem pode cuidar do solo do seu coração é o Espírito Santo. É Ele quem pode. No momento de revolta, às vezes a pessoa fala o que ela não gostaria de falar. No momento de dor, de tristeza, ela exprime, ela transparece uma situação que ela não gostaria de transparecer. Por quê? Porque ela está vivendo um momento de dor. Um momento de contradição a tudo aquilo que ela tem pedido diante de Deus. Mas no momento em que a pessoa fala, Deus, eu não é para eu viver assim, eu não sou essa pessoa. Então ela vai encontrar a fortaleza e o amparo no Senhor. O Senhor vai vir com as águas do Espírito, vai afofar o coração, vai nutrir a semente da palavra e toda a esperança que já foi anunciada aqui, começa a brotar no coração da pessoa. Eu quero dizer para você, o tempo da tristeza, o tempo de você estar chorando por alguma coisa do passado que aconteceu, está acabando, porque Deus está colocando a alegria do Senhor sobre o teu coração. Em segundo lugar, regar com oração. Colossenses capítulo 4, versículo de número 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de... Perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Por isso que quando os discípulos, no momento em que eles estavam passando por algumas situações, conflitos espirituais, eles queriam se aproximar de Deus. Eles queriam estar mais perto de Deus. E eles falaram assim, Senhor, eu queria tanto falar mais com Deus. E ele fala para Jesus, nos ensina a orar. E na oração do Pai Nosso, o Senhor ensina exatamente para nós orarmos com ações de graças. Então nós precisamos regar com oração, uma oração que nós fazemos já agradecendo a Deus, porque a colheita virá. Os céus estão dizendo que a colheita virá. O Senhor diz na sua palavra que a colheita vai chegar. Então, a oração é que vai manter a fé viva. Nós não conseguimos nos manter na fé de maneira natural, é de forma espiritual. É no momento em que você está sentindo que está vindo um abalo, uma correnteza forte, um vento talvez insuportável, é quando você se coloca em oração e fala, Deus, e seja muito clara com Ele, não estou suportando esta onda, não estou aguentando este vento, os meus pensamentos são contrários aos teus pensamentos, então a nossa oração ela vem e rega a nossa fé. E no momento que nós oramos por nós, o Senhor também nos chama para nós intercedermos. A intercessão, ela vai regar as sementes da fé. No momento que você não tem força, Deus coloca na mente de alguém que você conhece, para você estar orando por esta pessoa que está passando por uma situação que você desconhece. A nossa intercessão, ela vai regar as sementes da fé que você está buscando. Mas imagina uma pessoa que ela não está buscando absolutamente nada. Imagina. Ela está lá, é como se você olhasse para uma plantinha. Se você não colocar água na planta, o que acontece com ela? Ela morre. Se você colocar muita água na planta, o que acontece com ela? Então ela tem que ser na medida. O que Deus nos ensina, e eu tenho falado muito sobre isso, o Espírito Santo tem nos ensinado bastante sobre isso, moderação. Cuidado com os exageros. Às vezes a pessoa, ela é muito exagerada em tudo. Eu sou meio exagerado, eu confesso. Eu sou pentecostal. Eu sou meio exagerado, às vezes muito exagerado, às vezes exagerado até demais. Sou exagerado às vezes na risada. Às vezes eu rio alto em lugares que eu não podia rir. Chego num lugar e uma pessoa faz uma gracinha. Eu estava num velório um dia, esses dias agora, da tia da pastora. E uma pessoa vem e faz uma gracinha perto de mim. Para que vai fazer gracinha perto de mim num velório, irmãos? O que aconteceu? Eu ri. Mas como eu dou risada?
eu rio muito alto. Eu ri alto, eu falei, meu Deus do céu, eu ri alto. Aí, sabe aquele momento, né? Tem que ter aquela saída também. Opa, vou tomar uma água. Fui tomar uma água. Há momentos que nós precisamos de uma moderação. E para conseguir uma moderação, é difícil. Quando vem uma situação numa pessoa, que ela é já um pouco... Você conhece pessoas que são meio irritadas? Não muito irritadas, mas pessoas que são mais ou menos irritadas, que qualquer coisa irrita a pessoa. Quem conhece gente assim? Você conhece alguém assim? Talvez você é assim. E qualquer coisa te irrita. Uma pessoa faz alguma coisa perto de você e te irrita. Tudo irrita a pessoa. Então, na moderação, a gente tem que rir menos, tem que irritar menos. Sabe quando aquela pessoa que aquela pessoa flexível, ela está uma flexibilidade, uma hora ela está 1 milhão de alegria, uma hora está 1 milhão de tristeza. Irrita ou não irrita? Porque você vai conversar com a pessoa, você não sabe se ela está alegre ou se ela está triste. Agora, a moderação nos ensina o quê? Que em todo momento nós estaremos bem. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, que você estará bem em todos os momentos em que você tiver que passar. Receba esta palavra no nome de Jesus. Regar com a palavra. Regarmos a nossa vida, porque se nós queremos semear em qualquer tipo de solo, nós temos que ser direcionados por alguém. E nada melhor do que o próprio Deus nos inspirar e nos direcionar. Quando nós regamos uma situação com uma palavra, e o Salmo 119, 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu. Efésios 5, 26, Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus, quando Paulo fala aos Efésios, ele diz que a santificação, tudo que acontece na nossa vida, precisa de uma direção. Então a palavra de Deus, ela nos direciona e nos fortalece. Nós estamos perdidos, a palavra de Deus vem e nos dá o caminho. Em muitos lugares, você pode até encontrar nas ciências uma saída. Mas em nenhuma ciência você vai encontrar o conforto. Em nenhuma ciência você vai encontrar o consolo. Em nenhuma ciência você vai encontrar a restauração espiritual. Você pode encontrar nas ciências uma direção e algo objetivo. Você pode encontrar nas ciências uma cura. Pode encontrar. A ciência, ela traz cura sobre o corpo. Os medicamentos podem curar uma pessoa, sim ou não? Os medicamentos tiram a dor de uma pessoa. Mas a ciência, ela não tem poder para mudar o coração de alguém. A ciência não tem o poder para mudar a alma de alguém. Pode afafar a alma, pode trazer um certo conforto, entre aspas, sobre a alma de uma pessoa que está sofrendo, mas uma medida paliativa. Logo vem aquele sentido em que a pessoa precisa de uma cura, de um restabelecimento verdadeiro, para que ela não fique buscando toda hora na ciência uma saída. Quando alguém está magoado, ressentido, se a pessoa regar com a palavra, então esta palavra vai tirar o ressentimento, ela vai curar a mágoa, e a água, através do Espírito Santo, vem com a palavra e a palavra purifica. A água que purifica é a água do Espírito. É quando nós estamos não compreendendo aquilo que estamos vivendo, o Senhor vem de uma maneira muito tranquila, fala no nosso ouvido e nós recebemos uma rica e viva esperança. Mas para nós semearmos em qualquer tipo de solo, nós precisamos ainda, em quarto lugar, regar com perseverança e comunhão. Diga para o teu irmão, você precisa de perseverança e comunhão. Está aí o cálice da ceia. Quando uma pessoa ela persevera e com comunhão ela quer estar próximo de Deus, porque quando uma pessoa ela chega na presença do Espírito Santo, as coisas na vida da pessoa mudam. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 36, ele diz assim: porque necessitais de paciência para que,
depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a... Espera aí, então, se eu fizer só a vontade de Deus, eu vou alcançar a promessa? Diga para o teu irmão, você vai alcançar a promessa. Fala, mas tem um processo. Amém? Tem um processo. Ninguém consegue nada se não houver uma provocação. Então nós temos que provocar um milagre. Assim como na justiça uma pessoa quer arguir um direito para ela, ela tem que provocar a justiça através de uma petição. Quando nós queremos que o milagre aconteça, nós temos que provocar o milagre, fazendo uma petição a Deus, colocando nas mãos do nosso advogado. Jesus é o nosso advogado, diga amém. Jesus é o advogado da igreja. No momento em que nós participamos da ceia, nós estamos entrando em comunhão com Ele. O livro da igreja, Atos capítulo 2, versículo 42, fala dessa estreita comunhão que nós precisamos ter com Deus. E perseveravam na doutrina, palavra dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Comunhão, irmãos, tem que ter comunhão. Tem que ter comunhão com a igreja. Em meio a muitas situações, uma pessoa quando está muito bem, ela se afasta da igreja. Ela vai para todos os lugares, menos para a igreja. Ela acha que a igreja já não é mais tão importante para ela. Ela acha que a comunhão com os irmãos não é importante para ela. Eu te pergunto, para que Jesus morreu na cruz do Calvário? Para nós termos dinheiro? Para nós termos saúde no corpo, para nós vivermos a vida separado de todas as pessoas? Foi para isso que Deus nos chamou? Foi para isso que Deus morreu na cruz do Calvário? Ele morreu. Ele deu a sua vida para que a igreja tivesse comunhão com as outras pessoas. É a comunhão que vai nos trazer, levar as pessoas, para nós podermos anunciar o evangelho. Então, quando Deus fala sobre esta regar com perseverança e comunhão, Ele diz para nós não desistirmos, ainda que há sinais visíveis para nós desistirmos. Ele diz assim, quando Ele fala perseverança, Ele está dizendo assim, ó, tudo indica para você parar. Todas as direções estão dizendo para você desistir. Você quer ver um exemplo claro? Os discípulos, quando Jesus foi levado aos céus, Jesus, quando expirou, Ele havia dito aos discípulos o seguinte, eu vou para junto do meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. No momento que Ele fala sobre isso, muitas palavras Jesus falou aos discípulos. Ele foi para junto do Pai. Ele falou assim, ó, mas eu voltarei para buscar vocês. Ele anunciou, ele disse. Em outras palavras, em outros livros da Bíblia, ele diz assim, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com poder. E no momento que Jesus volta, ressuscita ao terceiro dia, ele vai de encontro às pessoas. Uns não reconheceram, mas quando ele fala, as pessoas falaram, é Jesus. A palavra de Deus, ela se cumpre. Jesus, se Ele disse para vocês, se Ele lançou alguma promessa sobre a sua vida para mudar a tua história, esta palavra e esta promessa vai se cumprir, mas você precisa perseverar. Amém ou não amém? Diga para o teu irmão, persevere. Ou seja, quando Ele fala sobre esta perseverança, é para nós olharmos para o horizonte e falar, Deus, está tão difícil, está tão complicado, eu estou vendo que está dando tudo errado. O Senhor vem agora e fala para você, espera mais um pouco, persevera mais um pouco, que eu estou preparando o melhor para você. Então, para que a comunhão serve? A comunhão é adubo. Diga para o teu irmão, a comunhão é o adubo que fortalece a fé. Sabe quando você está na comunhão com as pessoas? Se você vem num culto, você vem no outro, olha o que é comunhão. Alguém olha e fala assim, aquela pessoa não veio no outro culto. Quando ela falta no segundo culto, a pessoa fala, não veio no culto. Quando ela falta no terceiro, alguém se comunica com ela. Agora, quando a pessoa tem o costume de nunca vir, quem vai se comunicar com uma pessoa que não quer ter comunhão? Não tem comunhão. Aí a pessoa fala assim, mas eu não venho, ninguém nunca liga para mim, nunca pergunta. Eu faço a seguinte pergunta, que eu sou meio direto nessas situações, eu falo para a liderança, você tem que ser curto, breve, objetivo, porque nós temos que ganhar almas, ajudar os que estão na fé a ficarem de pé,
Mas nós não precisamos mimar crente. A pergunta que deve ser dita é o seguinte: você tem mandado mensagens para quantas pessoas durante a semana? Perguntando sobre a situação delas? Ah, nunca. Nunca manda para ninguém, nunca pergunta sobre a situação de ninguém, nunca quer saber de ninguém. Mas quando falta um culto, a pessoa nunca vem uma vez por mês, e às vezes quer ainda cobrar que todo mundo fique correndo atrás dela. Só me mostra na Bíblia quando Jesus fez isso. Só mostra para mim. Só mostra para mim quando os apóstolos fizeram isso. Nós temos o privilégio de Deus nos convidar para a comunhão, para o partir do pão. Deus nos chama para comungar com Ele. É como nós pegamos e preparamos, Deus prepara todas as coisas para a igreja. Deus prepara para nós um ensinamento, uma equipe de louvor, prepara os diáconos, prepara todas as pessoas para nos receber, para nós cultuarmos a quem? A Deus. Então o culto não é para mim. Digam graças a Deus. O culto não é para você. Se você está sentindo que alguém não se comunica com você na tua ausência, é porque está faltando comunhão. Mas de quem? Aí você se pergunta. Se é uma comunhão sua para com as pessoas, se é uma comunhão das pessoas para com você, isso é fora o íntimo, irmãos. Eu não estou dizendo que uma pessoa tem que estar na igreja de manhã, de tarde, de noite, todo dia ou qualquer momento. Cada um conhece a sua razão, a sua história e o seu momento. Amém ou não amém? E está tudo bem nisso tudo daí. Nós não somos pesados nesse sentido de ficar cobrando as pessoas as ausências. Às vezes nós nos preocupamos com algumas pessoas que são legais. Diga para você é uma pessoa legal. Eu me preocupo com você. Então regar é cuidar daquilo que foi semeado. Se foi semeado alguma coisa, e se você está semeando alguma semente, cuide desta semente. Cuide dela. Diga para o teu irmão, cuide da semente. Cada gota de perseverança vai preparando o terreno. Cada lágrima que você derrama na presença do Espírito Santo vai preparando o terreno. Então nós precisamos hoje observar se nós temos regado. Pergunta para o teu irmão, você tem regado a semente? Com alegria, com oração, com palavra e com comunhão? Então agora finaliza para ele dizendo assim, ó, só participe do processo, porque a sua vitória vai chegar. Amém? Aplauda Jesus, glorifique o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Se coloque de pé na presença de Deus. Eu quero fazer uma oração por você. Quero orar para que Deus venha sobre a tua vida e venha começar a mudar completamente a sua história. Coloque a mão no seu coração. Quem está acompanhando também pelos meios de internet, pelos streams, coloca também a mão no seu coração neste momento e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento agora, ó Deus amado, a igreja diante do Senhor, diante do teu altar. Apresento, meu Deus, a vida desta pessoa, o caderno de oração, todas as pessoas que estão, ó Deus, na minha rede social, ó Deus, que participam, meu Pai, que têm recebido uma palavra. Eu oro, meu Pai, por todas essas pessoas. E eu quero pedir que o teu Santo Espírito, meu Pai, venha colocar as tuas mãos sobre esta pessoa, porque nós queremos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Que não venha a ter obstáculos, que não venha a ter barreiras, nada que impeça esta pessoa, ó Deus, de semear em qualquer tipo de solo. A tua palavra nos ensinou, a tua palavra nos orientou que nós podemos semear em qualquer tipo de solo, mas nós precisamos fazer. Esta pessoa precisa fazer com alegria. Talvez ela não está encontrando a alegria que ela precisa, mas a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, que nós possamos regar então agora a nossa vida espiritual com alegria, regar com oração, com perseverança, com comunhão. Ó Deus, diante do teu altar, se houver alguém aqui, meu Pai, que está passando por situações, ó Deus, complicadas na área da saúde, que o Senhor coloque as tuas mãos agora com cura divina. Ó Deus, que o Senhor faça um milagre, opere maravilhas, meu Pai, na vida, meu Pai, desta pessoa. Se há alguém aqui,
Ó Deus, vivendo um momento, meu Deus, de confusão na família, na casa, na empresa, nos negócios, meu Pai, entre com a tua providência. Ó Deus, faça com que esta pessoa, ao passar por este processo, ela venha, meu Pai, ser alimentada e ela possa continuar lançando a semente em qualquer tipo de solo. Eu abençoo a vida dessa pessoa, eu abençoo a casa dela, eu abençoo a sua família, em nome do Senhor.